Olá, que o amor de Deus seja abundante em nossos corações. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Não se esqueça, se você ainda não fez a tua inscrição, faça a inscrição e compartilha para que outras pessoas também sejam abençoados com a palavra de Deus. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus que se encontra no livro de João, capítulo 6, versículo 35. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. O tema da mensagem: Jesus, o pão da vida. Eu sou o pão da vida. É a primeira das 7 declarações de Jesus. Cada uma delas ressalta um aspecto importante do ministério pessoal de Jesus. As outras são: Eu sou a luz do mundo. Capítulo 8, 12. Eu sou a porta. Capítulo 10, verso 9. Eu sou o bom pastor. Capítulo 10, verso 11 e 14. Eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 11, 25. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. 14, 6. Eu sou a videira. Capítulo 15, 1 e 5. A declaração Eu sou o pão da vida informa-nos que Cristo é o sustento que nutre a nossa vida espiritual. Verso 39. A vontade do Pai. É importante compreender o relacionamento entre a vontade de Deus e a responsabilidade humana. Não é da vontade de Deus que nenhum crente caia da graça e seja depois excluído da presença de Deus. Não é tampouco da sua vontade que alguém pereça, nem que deixe de vir ao conhecimento da verdade e ser salvo. Há, no entanto, muita diferença entre a perfeita vontade de Deus e a sua vontade permissiva. Deus não anula a responsabilidade do homem arrepender-se e crer. O desejo de Deus de que todos os que creem sejam salvos no último dia não isenta da responsabilidade de obedecer à sua voz e segui-lo. Capítulo 7, 17. Se alguém quiser fazer a vontade de Jesus, Jesus declara que a verdadeira fé salvífica e o conhecimento experimental nos seus ensinos requerem um desejo sincero da pessoa em fazer a vontade de Deus. Crer é estar decidido a obedecer. Verso 38. Rio de águas vivas. Quando o cristão recebe o dom do Espírito Santo, passa a ter uma vida transbordante no Espírito. A seguir, essas águas vivas correrão para outros com a mensagem sanadora de Cristo. Capítulo 8, verso 7. Aquele que está sem pecado. Estas palavras
não devem ser tidas como uma justificativa de recusa do julgamento do pecado dentro da congregação, ou para tratar com leviandade o fracasso moral de cristãos professos. As Escrituras ensinam que os pecados cometidos por aqueles que estão dentro da igreja não devem ser tolerados, mas sim tratado com repreensão e reprovação severa. Verso 12: eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz verdadeira. Ele remove as trevas e o engano, iluminando o caminho certo para Deus e a salvação. Todos que seguem a Jesus são libertos das trevas do pecado, do mundo e de Satanás. Os que ainda andam nas trevas não o seguem. Versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra. Jesus nunca encorajou seus discípulos a porem a sua confiança numa fé ou experiência passadas. É somente quando vós permanecerdes na minha palavra que é possível ter a certeza da salvação. Versículos 31 e 32. A verdade é o poder de Deus. Segundo Morris Cerullo, em batalha espiritual, Deus prometeu poder e revelação ao seu povo, de modo que possamos realizar a sua obra. A questão primordial é: como produziremos esse poder? O texto estudo revela o segredo. Esse poder surge pela revelação da verdade. E como essa revelação produz poder? É o que analisaremos a seguir, passo a passo. O propósito de Deus com relação à verdade é que nós, cristãos, possamos experimentar o seu poder. A verdade revelada torna-se conhecimento espiritual. Quando alcançamos, ela produz fé, certeza absoluta. E esta fé põe em ação o poder de Deus. O resultado disso é que passamos a conhecer a Deus de maneira pessoal e íntima e relacionando-nos com Ele de maneira profunda e ativa. Estaremos prontos para realizar a sua obra, porque conhecê-lo em verdade é conhecer o seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo mencionou a relação entre conhecer a Deus e o seu poder em Filipenses capítulo 3, verso 10, que diz: meu firme propósito é conhecer a Cristo, para que da mesma maneira eu venha a conhecer o poder que flui de sua ressurreição. A revelação da verdade é poder, porque a verdade nos revela Deus. O apóstolo Paulo mostrou ter conhecimento ao orar para que os efésios recebessem a revelação do conhecimento de Deus.
Que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Efésios capítulo 1, verso 17. Conhecer a Deus em verdade resulta não apenas em poder, mas em vida eterna. Como Jesus declara em João 17:3, sim, para obter o poder da ressurreição para a vida eterna, temos de conhecer o único Deus verdadeiro. No entanto, não podemos conhecê-lo se ele não se revelar a nós em verdade pelo Espírito Santo. Só assim poderemos produzir esse poder com mais fé. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 44. É mentiroso e pai da mentira. A mentira é uma destacada característica do diabo. Ele é a fonte geradora de toda a falsidade. É um pecado totalmente contrário à mente de Deus, que é a verdade. A indiferença para com o pecado da mentira é um dos sintomas mais claros da impiedade de uma pessoa. Tal pessoa ainda não nasceu do Espírito Santo e está sob a influência de Satanás como seu pai espiritual. Capítulo 10, 11. Eu sou o bom pastor. Jesus declara que ele é o bom pastor prometido nas profecias. Esta metáfora de Jesus como bom pastor ilustra o cuidado eterno e devotado que ele tem pelo seu povo. É como se ele dissesse: eu sou para com todos aqueles que creem em mim, o que um bom pastor é para as suas ovelhas. Cuidadoso, vigilante e amoroso. A característica de Cristo como bom pastor é que ele morreu por suas ovelhas. É isso que, de modo ímpar, ressalta a Cristo como o bom pastor. O ministro do Evangelho que ocupa esta posição apenas como meio de vida e de obter honrarias é o mercenário. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, Deus amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te glorificamos, te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade, porque tu és o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Redentor, e nós te adoramos de todo o nosso coração, entendimento e força, Pai. Nós te amamos, Senhor, porque tu nos amou primeiro, ó Pai. Aí está mais uma porção, Pai, de uma palavra gloriosa, uma palavra poderosa, Pai. Jesus como bom pastor, meu Pai, o pastor amoroso que cuida das suas ovelhas, Senhor. Desperta a tua igreja, liberta o teu povo, faça com que a tua igreja venha crer e confiar em ti, ó Pai, e venha te conhecer de forma pessoal e íntima, Pai, e tenha um relacionamento contigo de perto, Pai.
Oh, meu Senhor da glória, liberta o teu povo, dê entendimento, compreensão, dê sabedoria, dê revelação através da tua palavra, aumenta a fé dos teus filhos, meu Pai, liberta este povo, traz o povo novamente, meu Senhor, é o primeiro amor, as primeiras obras. Quantos estão se esfriando, meu Pai, quantos estão apostando da fé, meu Senhor. Os tempos são maus e cada dia mais, Senhor, estamos chegando perto do final dos tempos e a Tua palavra diz que muitos iriam esfriar da fé. Faz um grande avivamento, um grande despertamento, assopra com Teu Espírito, meu Pai. O Senhor tem visto a fúria do adversário no meio da família, por isso eu repreendo esse espírito de briga, esse espírito de confusão, meu Pai, no meio da família, no meio do casamento, que ele seja repreendido, ó Pai, e o Teu nome seja adorado e glorificado. Eu te agradeço por tudo, ó Pai, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe esta nação e todos seus governantes, em o nome de Jesus. Amém.